Neste vídeo, irei resolver essa seguinte questão. Considere a equação raiz de x menos 1 igual a 2 menos módulo de x. Então, aqui na letra A, ele pede. Determine para quais valores de x a expressão raiz de x menos 1 está bem definida. Então, vamos resolver primeiro esse probleminha aqui. Então, eu tenho raiz de x menos 1. Vamos botar uma observação aqui, né? O que significa descobrir quais valores de x que tem essa expressão ficar bem definida, né? Nós temos que lembrar que quando eu tenho a raiz quadrada de um número qualquer, a gente tem que sempre levar em consideração que esse número precisa necessariamente ser o quê? Maior ou igual a zero. Nós estamos pensando aqui, né, no conjunto dos números reais. Então, esse número A aqui, que pode ser um número ou uma expressão, a gente tem que ter garantias que isso sempre vai ser o quê? Maior ou igual a zero. Costumo muito ouvir meus alunos falando, então o x tem que ser maior que zero. Não, não é o x que tem que ser maior que zero. É tudo que tiver dentro da raiz que precisa necessariamente ser o quê? Maior ou igual a zero. Sendo assim, né, então, se eu sei que tudo que está dentro da raiz precisa ser necessariamente maior ou igual a zero, significa que x menos 1 precisa ser o quê? Maior ou igual a zero. Então agora eu preciso descobrir quais são os valores de x que satisfazem essa inequação. No caso aqui, x vai precisar ser sempre o quê? Maior ou igual a 1. Então aqui, para que raiz de x menos 1 esteja bem definido, eu preciso ter garantias que x seja o quê? Maior ou igual a 1. Então essa aqui eu vou chamar aqui de primeira condição. Bem, então está aqui resolvida a primeira parte da questão. Vamos para a segunda. Considere também o membro direito para determinar os valores admissíveis de x na equação. Agora, ele quer saber quais são os valores que x pode assumir para esta equação ser verdadeira. Antes era só a primeira expressão. Agora é para a equação toda. Bem, o que significa ele falar que considere também o membro direito? Então agora nós vamos ter que analisar em conjunto, né? Simultaneamente, o primeiro membro da equação e o segundo membro. Bem, então, nós temos aqui que x menos 1 está dentro da raiz e aqui 2 menos o módulo de x. Bem, aqui nós temos que tomar cuidado com a seguinte situação. Lembrem que a raiz quadrada de qualquer número tem como resultado um número positivo e negativo, né? Então, raiz de 9 é 3 e menos 3 também. Por quê? 3 vezes 3, 9. Só que menos 3 vezes menos 3 também é 9. Sabendo disso, então, a gente teria aqui duas situações para essa raiz. O resultado dela poderia ser positivo, mas também poderia ser negativo. E isso, naturalmente, implicaria na continuação da resolução dessa questão, desse item. Aqui nós vamos assumir como hipótese que esse resultado aqui, ou seja, que raiz de x mais 1 sempre vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, a gente só vai considerar a parte positiva da resposta. Nós vamos desconsiderar aqui nessa questão a parte negativa. O que isso implica? Como isso aqui é uma igualdade, né, a gente sabe que tudo que acontece do lado esquerdo tem que acontecer do lado direito. Então, se o primeiro membro dessa equação já assumimos que sempre será maior ou igual a zero, isso implica em quê? Que o segundo membro também seja um resultado que sempre maior ou igual a zero. Se eu tivesse considerado a parte negativa, então aqui seria menor que zero, correto? E aqui também menor que zero. Então tá é uma igualdade, né? Tudo está muito relacionado. Sabendo disso, então, o que também podemos concluir aqui? Que 2 menos o módulo de x precisa ser o quê? Maior ou igual a zero, correto? Então agora eu preciso saber quem são os valores de x que satisfazem agora essa outra inequação. Então temos que menos o módulo de x é maior ou igual a menos 2. Vou multiplicar aqui por menos 1, e aí lembre que quando a gente está multiplicando uma inequação por menos 1, está invertendo o sinal, tanto as nossas variáveis e constantes também alteram o sinal, quanto a relação de maior ou menor também vai se alterar. Então aqui vai ficar módulo de x é menor ou igual a 2, correto?
Bem, então, mas o que significa módulo de x ser menor ou igual a 2? Lembrando, né, que isso aqui, o módulo de um número, ele sempre retorna o seu valor absoluto, né? Então, o que significa isso? Módulo de x, ele vai ser o próprio x se esse x for maior ou igual a zero, correto? Então, por exemplo, se fosse módulo de 3, ele retornar o número 3. E módulo de x, ele é menos x, se x for menor do que zero. Então, por exemplo, se x fosse menos 3, como menos 3 é um número menor que x, menor que zero, então ele vai multiplicar esse número por menos 1. Então, menos 3 daria 3. Então, observe que o módulo de x sempre retorna um valor absoluto, ou seja, sempre um valor positivo. Então, isso aqui é uma inequação modular. E como é que a gente pode terminar de resolver isso aqui? Observe que x, então, ele pode ser um número menor ou igual a 2, ou ele pode ser um número maior ou igual a quem? A menos 2. Porque observe o seguinte, se x fosse menos 2, qual seria o módulo de menos 2? Seria 2, que também é um número que menor ou igual a 2. Então, ele pode assumir qualquer valor entre menos 2 e 2. E aqui, então, eu vou chamar essa aqui da condição 2, correto? Então, observe que a condição 1 é para o primeiro membro da igualdade. A condição 2 ficou, então, necessariamente, né, para o segundo membro. Mas observe que a letra A ele quer saber os valores admissíveis na equação. Então, isso aqui precisa funcionar simultaneamente, certo? Então, agora a gente vai parar e pensar. Quais são os valores que são, ao mesmo tempo, maiores ou iguais a 1 e estão entre menos 2 e 2? Observe que eu usei o conector E, né? Então, se eu estou usando o conector E na minha fala, é sinal que tem que acontecer simultaneamente, ou seja, é a interseção desses dois conjuntos, né? O conjunto de x maior ou igual a 1 e o conjunto de x entre menos 2 e 2. Então, a gente parar para analisar um pouquinho com calma, nós vamos ver que a solução desse problema vai ser um x que pertence aos reais, lembrando que estamos trabalhando no conjunto dos reais, tal que, observe, maior ou igual a 1 entre menos 2 e 2, então o x naturalmente ele é um número maior ou igual a 1, correto? E menor que 2, ou seja, nessa condição aqui a gente tem que excluir todos os números menores que 1 que vão até menos 2, correto? Então essa aqui é a resolução do item A, que são todos os valores admissíveis de x na equação, né? Para que essa equação possa ser verdadeira. Resolvido o item A, agora vamos para o item B. O que o item B fala? Pede, né? Resolva a equação. Então agora o que é resolver? É descobrir qual é o valor de x, naturalmente como é o mesmo x, são os mesmos valores, né? Que satisfazem essa igualdade, ou seja, que tanto o membro do lado esquerdo e o membro direito sejam iguais. Então vamos reescrever aqui, nós temos que x menos 1, isso que está dentro da raiz, tem que ser igual a 2 menos o módulo de x, correto? Bem, essa raiz aqui, ela é enjoada de trabalhar, então ela está atrapalhando aqui o nosso desenvolvimento. Então o que eu vou fazer? A operação inversa da raiz quadrada. A operação inversa da raiz quadrada é elevar ao quadrado. Mas observe, como isso aqui é uma equação, qualquer operação que você vier fazer em um dos membros, você naturalmente precisa vir fazer do outro. Porque como é equação, se você fizer uma operação de um lado e não fizer do outro, você está desequilibrando a tua equação. Então isso aqui tem que funcionar exatamente igual para um lado e para o outro. Então, como aqui eu comentei, são operações inversas, né? Aí, tirar a raiz quadrada de um número depois de elevar ao quadrado, você fica resultante exatamente o que estava dentro da raiz, ou seja, x menos 1, correto? Isso aqui é um produto notável, né? Só para a gente relembrar aqui, eu tenho um número A mais ou menos um número B elevado ao quadrado, aquela regrinha básica. Isso aqui é o quadrado primeiro, pode ser mais ou menos, aí vai depender dos sinais que aparecer tanto aqui entre A e B e dos valores de A e B. Mais ou menos 2 vezes o valor de A vezes o valor de B, mais B ao quadrado. Então, isso aqui sempre será mais, né, o sinal positivo aqui. Então, desenvolvendo aqui o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro vai dar 4, vezes o segundo, módulo de x.
mais, né, o módulo de x ao quadrado. Então vai ficar módulo de x ao quadrado, correto? Bem, como eu comentei aqui anteriormente, qualquer operação que você fizer em um dos membros tem que fazer do outro. Então eu quero fazer desaparecer isso aqui. Como é que eu faço desaparecer isso aqui? Eu vou subtrair por x e vou somar por 1. Quando eu subtraio aqui por x e somo 1, isso aqui vai dar 0 naturalmente. E aí eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado. Então subtrair x aqui, subtraio o x desse lado. Adicionei 1 aqui, eu tenho que adicionar 1 desse lado. E aqui é o que eu já tinha no segundo membro. Então, menos 4 módulo de x mais o módulo de x ao quadrado. Bem, agora vamos parar e analisar. Né? Do item A, nós sabemos que os valores de x admissíveis estão entre 1 e 2, ou seja, valores positivos. Do que a gente sabe da função modular, quando o x é positivo, maior ou igual a zero, eu posso tirar o módulo escrevendo ele com o próprio x. Então eu posso reescrever essa expressão aqui do lado direito sem utilizar o módulo. Então vai ficar 0 é igual a menos x mais... Aqui eu já posso somar, né? 1 mais 4, 5, menos módulo de x. Como eu sei que x é um número positivo, vai ser o próprio x. Então vai ser menos 4x. A mesma ideia aqui para o x ao quadrado. Então, do módulo de x ao quadrado vai resultar em x ao quadrado. Então, reescrevendo isso aqui de uma maneira mais agradável, eu tenho x ao quadrado, correto? Eu tenho menos 4x com menos x aqui, eu fico com menos 5x mais 5. Então, observe aqui que eu caí numa equação do segundo grau. Né? E aí, a equação do segundo grau, vocês têm que lembrar da fórmula de Bhaskara, não é isso? Então, aqui a fórmula de Bhaskara nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que, de forma geral, né, uma equação de segundo grau é escrita como ax2, na sua forma completa, mais bx mais c igual a zero, né, onde a, b e c são os coeficientes e x é a variável. Então, observe que o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente b que acompanha o x e o c é o termo independente, né, então é independente aqui. Então, no nosso caso aqui, quem são a, b e c? Observe que eu tenho 1x ao quadrado, então o a é 1. Eu tenho menos 5x, então o nosso b é menos 5. E eu tenho o termo independente c aqui igual a 5, correto? Então, continuando, b ao quadrado vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 5. Bem, menos 5 ao quadrado, 25, lembrando que todo número elevado ao quadrado sempre fica positivo, menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, o nosso delta aqui vale 5 unidades. Certo? Então, o nosso delta aqui é 5. Continuando, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, reescrevendo aqui, eu tenho menos a minha variável b, meu coeficiente b no caso, b é menos 5, mais ou menos a minha raiz quadrada de delta, já vimos que delta foi 5. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então aqui vai ficar menos com menos, a gente sabe que é mais, então vai ficar 5 mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes 1, 2. Observe que aqui agora eu tenho duas situações, eu tenho que fazer uma conta de mais e uma conta de menos. Né? E por que tem que fazer isso? Porque a raiz quadrada que nós comentamos aqui anteriormente, raiz quadrada tem um resultado positivo, né? E um resultado negativo. Então, por isso que a forma de Bhaskara tem que fazer duas contas quando o delta é maior do que zero, porque você tem resultado positivo e negativo. Então eu vou chamar aqui uma conta dessa de x' e vou chamar aqui a outra conta de x2'. Aqui é aleatório, tá? Então você pode escolher fazer de mais primeiro e depois de menos, ou vice-versa. Eu vou fazer de mais primeiro. Então vai ficar 5 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E aí, como comentei, na segunda conta aqui, o x2' vai ser 5 menos a raiz quadrada de 5 sobre 2. Vamos botar aqui o igual. Agora,
Para a gente continuar aqui essa conta, a gente precisa ter mais ou menos noção de quanto que vale essa expressão aqui. Por quê? A gente sabe que quais são os valores admissíveis para x entre 1 e 2. Então eu tenho que verificar se realmente essas do x' e esses 2' são soluções do problema, né? Porque se por acaso x não estiver nesse intervalo, ele não é solução. Bem, como é que a gente vai saber mais ou menos quanto que é raiz quadrada de 5? Será que a raiz quadrada de 5 não é exata, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte raciocínio aqui, ó. Vamos ter que fazer uma aproximação da raiz de 5. Mas como é que eu posso fazer isso? Observe que qual que é a raiz quadrada exata, 1 abaixo e acima de raiz de 5? Ó, eu sei que raiz do número 4 é 2. E a próxima raiz aqui exata seria a raiz de 9, né? Que eu sei que é 3. Pensando só no resultado positivo. Vamos excluir aqui o resultado negativo. E, naturalmente, né, raiz de 5 está entre esses dois números. Então, eu posso afirmar de certeza que raiz de 5 é um número entre 2 e 3. E, naturalmente, ele está mais próximo, né, está se aproximando mais de quem? Do 2 do que de 3, porque raiz de 5 é mais próximo de raiz de 4. Então, eu vou fazer aqui uma aproximação bem grosseira. Vou dizer que raiz de 5 ele é aproximado por 2. Tá? Então, vou dizer que ele é igual a, né, aproximadamente 2. Então, é uma aproximação bem grosseira, mas dá para a gente continuar aqui nossa linha de raciocínio. Então, se eu estou fazendo uma aproximação, então eu vou dizer que 5 mais raiz de 5 eu estou aproximando por 2 sobre 2. E aqui embaixo também, estou realizando a aproximação. Então, vou colocar 5 menos raiz de 5, que eu estou aproximando por 2 sobre 2. Bem, 5 mais 2, 7 sobre 2. Então, isso aqui vai ser 3,5. E aqui, 5 menos 2, 3, dividido por 2, né? Então, isso aqui vai ser 1,5. Estou usando o sinal de aproximação aqui porque estou fazendo referência a essa primeira parcela, né? Então, naturalmente, é um resultado aproximado dessa primeira parcelinha aqui. Bem, agora vamos voltar para a nossa condição lá. Nós sabemos que x tem que ser um número entre 1 e 2. Observe que quando eu fiz a soma, o x deu aproximadamente 3,5, ou seja, está fora dos valores admissíveis que x pode assumir. Então, eu não posso considerar esta resposta. Então, qual é a resposta que eu posso utilizar? Somente a segunda, correto? Então, qual é o valor, qual é a solução dessa equação? A solução vai ser x igual a quem? Aí não coloque o valor aproximado, né? Coloque a expressão original. Será 5 menos raiz de 5 dividido por 2. Então esse é o valor de x que satisfaz aquela igualdade. Então está aí resolvida essa questão e até o próximo vídeo.